que, na verdade, nomina o nosso encontro hoje. Só que, o que vai acontecer de lá para cá? Existe um movimento muito grande de emprego, de fomento para o emprego de todas essas técnicas no mundo inteiro. E aquilo que momentaneamente foi apresentado como uma perspectiva do direito americano ganha ares hegemônicos no mundo inteiro. Então, todos os países do mundo defendem de um modo muito consistente o uso desses mecanismos, ou seja, a desjudicialização de conflitos nos sistemas jurídicos. E, entre nós, esse movimento ganha maior notoriedade a partir de alguns anos e se consolida de modo consistente a partir do Código de Processo de 2015, quando a ideia do modelo multiportas, do multi-door system, se estrutura com maior efetividade. Ao lado desse movimento, começa a ganhar, a partir de 1995, 1996, uma perspectiva muito clara, qual seja, nós estávamos no momento da eclosão do uso comercial da internet no mundo inteiro, e começou a acontecer, por óbvio, um sem número de novos conflitos que traziam, na sua base, na sua própria estrutura, um problema muito evidente, especialmente em países como os Estados Unidos. Ou seja, se você pegava conflitos envolvendo leilões eletrônicos ou plataformas de e-commerce no final da década de 90, eles estavam começando a fazer negociações com os consumidores de um valor muito pequeno, para os quais o sistema americano, seja pela utilização da via judicial, da via judicada, seja pela utilização das então estruturadas ADRs, ele não conseguiria oferecer uma resposta por uma questão única e exclusiva de custo. Não valia a pena você submeter um conflito, por exemplo, envolvendo uma negociação no eBay, no qual você, um mercado livre entre nós aqui, ao submetê-lo ao judiciário, porque não teria viabilidade econômica para que isso ocorresse. E em 1996, então, várias dessas plataformas envolvendo relações de consumo começaram a estruturar vias online de resolução de conflitos que nada mais eram do que o emprego de alguns mecanismos tecnológicos para tentar dimensionar os conflitos. Basicamente, o que eles faziam? Eles pegavam a ideia e a noção de conciliação e mediação tradicional e utilizavam de alguns mecanismos tecnológicos, a troca de e-mails para facilitar a interação entre os agentes, para tentar, em alguma medida, o quê? Reduzir o quanto das negociações. Quando chega em 99, e aqui falo do eBay propositalmente, o eBay ele aposta na utilização ou no início de uma construção de uma plataforma de resolução de conflitos online. E essa plataforma ainda era uma plataforma que basicamente fazia o quê? Ela reproduzia, basicamente, uma mediação, uma conciliação com o emprego de ferramentas tecnológicas. Mas, na verdade, não havia nenhuma grande diferença entre a ADR e a ODR. Ela simplesmente era quase uma estrutura de fazer uma mímica. Pegava a lógica de como o conflito era resolvido pela via do conciliador e do mediador e utilizava, empregava ferramentas informáticas para tentar, em alguma medida, otimizar essa resolução de conflitos. Só que quando chega em 2003, o eBay ele faz uma aposta mais, digamos assim, ousada. Ela contrata um cidadão de nome Colin Roof, e esse Colin Roof ele é contratado pelo eBay para construir uma plataforma de Online Dispute Resolution, de ODR, na qual a proposta é tentar resolver o conflito com um emprego mínimo de intervenção humana. E esse é o fiel, é um momento no qual a ODR, a portuguesando, ela se desloca da ADR. A partir desse momento eu não consigo mais, ou eu não posso mais interpretar a ODR como uma forma de ADR. Pelo contrário, ela se torna um terço urgente, ela não é a conciliação, a mediação. Porque nela não se utilizará das técnicas típicas do mediador e do conciliador, até porque a plataforma que ela vai construir é um passo a passo para tentar promover uma interação na qual o elemento preponderante na negociação passa a ser os interesses dos envolvidos.
E a plataforma ela começa a trabalhar com os dados das pessoas que acessam o eBay e começa a parametrizar esses interesses para que esses interesses possam ser utilizados no processo de negociação. E esse movimento que o Colin Rowe estrutura, e ele estrutura uma plataforma que é reconhecida no mundo inteiro hoje, vocês podem acessar de nome Modria, que é uma plataforma na qual ele criou uma plataforma no qual a realização das soluções online, sejam as soluções autocompositivas ou as soluções de medidas decisórias, ela é feita preponderantemente via bots, via robôs. Ou seja, eles parametrizam um conjunto de dados e a partir dessa noção eu faço uma negociação diferente. Por quê? Qual que é a grande questão em torno da mediação e da conciliação e do próprio treino do mediador e do conciliador? Você precisa de ter noções de psicologia, você precisa de ter noções de como é que funciona a apresentação de uma proposta, de como você estrutura. A ODR não. A ODR principalmente ela trabalha com interesses. Então ela já vai escalonando quais são os comportamentos dos consumidores na própria plataforma e a partir dessa via de análise jurimétrica dos interesses, ela estrutura como que as propostas vão ser dimensionadas. E então ela cria uma forma barata e extremamente eficiente para tentar dimensionar esses conflitos. E ela faz isso com tamanha perfeição que nos primeiros anos que o Modria entra em operação nos Estados Unidos, nos primeiros anos, o Modria, ou através do Modria, o eBay fez quase 60 milhões de acordos. E o número é esse, não é um erro. A média mínima do uso do Modria ao longo dos anos é de no mínimo 40 milhões de acordos. Então é uma plataforma que tem um efeito extremamente eficiente. E só para que vocês saibam efetivamente como que isso se estrutura, o próprio Colin Rowe, juntamente com outro grande autor dessa área da tecnologia, de nome Ethan Katz, em 2010 eles fizeram uma pesquisa empírica para verificar qual que era o índice de satisfação dos usuários do eBay e do PayPal com o Modria. Nos seguintes termos, eles partiam de uma hipótese, qual seja, eles acreditavam que as pessoas que venciam no Modria, porque o próprio Colin Rowe fala isso aos 4 ventos, e fala isso inclusive nessa pesquisa, que o objetivo da criação do Modria era fazer uma plataforma de ODR que fosse fácil, barata, rápida, mas que ao mesmo tempo o objetivo principal não era criar uma ferramenta de dimensionamento de conflitos correta, legítima, democrática. Não. O objetivo era auxiliar no aumento do engajamento dos usuários no próprio eBay. E em 2010, 2011, eles fazem uma pesquisa empírica exatamente para fazer uma análise efetiva de qual que era o índice efetivo de engajamento das pessoas que usavam o Modria. E a hipótese que eles trabalhavam é que as pessoas que ganhavam ou que saíam mais satisfeitas provavelmente deveriam ter um maior nível de engajamento com o eBay. Essa era a proposta. E as pessoas que perdiam, automaticamente, eles acreditavam como hipótese que aquelas pessoas se afastariam do eBay. E para surpresa deles próprios, o resultado não foi esse. O resultado foi que tanto as pessoas que ganhavam quanto as pessoas que perdiam, quando chegava-se a uma decisão da plataforma, elas aumentavam o nível de engajamento na plataforma. E aumentavam o nível de engajamento no eBay. E isso fez com que eles percebessem que o que alterava o aumento ou não do nível de engajamento era a rapidez na resposta. Quanto mais rápida era a resposta, maior era o nível de engajamento das pessoas. E isso diz muito do próprio modelo, movimento, ou da próprio estado da arte, do nosso movimento paradigmático a partir da década de 90. Existem estudos muito sérios que vão mostrar que o cidadão da década de 90 para cá é o cidadão do neoliberalismo, que é uma pessoa principalmente preocupada com uma solução rápida, é uma pessoa ansiosa, que é uma resposta de qualquer modo, independentemente se ela é boa ou ruim. Ela não está muito preocupada com a correção, com a legitimidade, com a democratização. Ela está preocupada com ter uma resposta rápida. Tanto é que em qualquer campo do direito, na atualidade, a palavra-chave é eficiência. Já foi há alguns anos dignidade da pessoa humana a expressão. Na década de 30 era o princípio autoritário. O jeito hoje de falar em nome de Deus é falar no princípio da eficiência. Que a partir da eficiência você consegue justificar
simplificar muitas coisas. E no campo de processos também. Só que percebam, o exemplo, então, de ODA mais bem estruturado do mundo é o exemplo dessa plataforma. Só que de alguns anos para cá, com o advento cada vez maior do emprego da tecnologia, o que se tornou claramente evidente para todos nós? Há uma tendência e há uma preocupação cada vez maior com o emprego de ferramentas informáticas nos tribunais, todos vocês vêm acompanhando, o emprego maciço de investimentos pelos tribunais para empregar mecanismos tecnológicos, alguns de inteligência artificial, outros não. Porque inteligência artificial também é uma expressão que, em alguma medida, serve para tudo. Na verdade, eu estou falando basicamente de estatística e de padronização, no nosso caso, jurimétrica de dados, para que, a partir desses dados parametrizados jurimetricamente, eu consiga utilizá-los de algum modo, no nosso caso, para resolver conflitos. Então, há uma tendência muito clara para o emprego de tecnologia para parametrização, para catalogação de recursos, de ações, seja lá o que for. Isso já tem aqui no nosso próprio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o Radar, tem um classificador no Supremo Tribunal Federal, que é o Vito, tem uma série de outros, tem o Elis, que está fazendo análise de execuções fiscais com grande êxito no Tribunal de Justiça de Pernambuco, no Tribunal de Justiça do Paraná, ou seja, há um emprego maciço. Só que o que não se vê, a grande preocupação minha em relação a todo esse movimento, que eu chamo de virada tecnológica do direito, até partindo do pressuposto que é uma alteração muito clara da própria percepção como o sistema jurídico passa a ser utilizado, porque isso cria uma alteração na nossa própria empregabilidade, para começar, porque uma série de atividades que poderão ser automatizadas serão, que já vem sendo, de elaboração de peças, de análise de recursos e coisas que valem. E no caso específico das ODAs, há uma tendência a uma explosão inicial do emprego dela, não propriamente pelo poder público. Ela vem sendo principalmente utilizada por legal techs ou law techs, que são startups que vão ser utilizadas principalmente para fazer acordos em benefício de quem tem, digamos assim, capacidade econômica para poder estruturar uma plataforma que seja eficiente. Isso é indiscutível. E esse é um problema. Porque a partir do momento em que eu tenho alguém que consiga ter um conjunto de dados, os parametrize e cria uma plataforma de ODR para tentar resolver os seus conflitos, essa pessoa, por óbvio, ela vai ter um privilégio econômico e um privilégio informacional que vai tornar a possibilidade de fazer acordos em larga escala com diminuição muito evidente do seu passivo a ser pago. Isso já vem acontecendo. Já tem empresas, já tem escritórios de advocacia, que criam startups com Structure Resolution, e elas usam o próprio banco de dados que eles têm, por exemplo, se é um escritório massivo, ele tem 10 anos de dados parametrizados do índice de indenização de cada um dos juízes que ele tira com eles. Se ele parametriza isso com o emprego de algum mecanismo tecnológico, ele consegue, por exemplo, saber qual que é a média de condenação que um dado juiz ou uma dada comarca dá para uma determinada situação, por exemplo, envolvendo uma relação de consumo. Se ele cria uma plataforma de ODR, como já existem, algumas inclusive em ambientes bem amistosos, informáticos bem amigáveis, que você entra nela e ela já oferta propostas de acordo, gerando um déficit de 20% a 30% do valor que o juiz julgaria, e com isso ele vai, claramente, por ter um privilégio informativo, conseguindo reduzir os seus valores. Agora, nem tudo são espinhos, nós temos flores também. O emprego da ODR também ele não pode ser absolutamente demonizado, pelo contrário, e aqui até pontuo uma coisa que não disse. Sempre costumo dizer no início das minhas falas e hoje falo agora. Essa virada tecnológica e o emprego de tecnologias no direito e no direito processual é um movimento irrefreável. Você tentar ser saudosista ou tentar falar que isso não vai se implementar é você negar a realidade. O que cabe a nós juristas é problematizar o fenômeno, tentar criar algumas formas de algumas normativas, como vem acontecendo na Europa e uma série de países,
para tentar criar, digamos assim, mecanismos ou estruturas normativas que problematizem o fenômeno, mas ao mesmo tempo isso induz a nós, juristas, um conhecimento técnico de uma série de tecnologias que normalmente a pessoa da área do direito é meio um pouco, digamos assim, avessa, porque envolve coisas, conceitos muito para nós estranhos. Você fala assim, aprendizado profundo, aprendizado supervisionado, machine learning, deep learning, uma série de questões envolvendo como que inclusive é feita a programação e a padronização de dados, que para nós soa um tanto estranho. Para nós, ou para a grande maioria, ainda é estranho falar de jurimetria, porque parece você empregar estatística no campo do direito algo muito estranho, que é algo que para mim soa como digamos assim, a ojeriza em torno da implementação desses dados me parece algo estranho, porque é uma coisa você saber, por exemplo, fazer acordos tendo dados que você sabe mais ou menos como que as coisas vão acontecer. E nós ainda trabalhamos no feeling, como se o ser humano fosse um ser extremamente racional. Então, e todos nós sabemos que nós somos extremamente enviesados, temos déficits de racionalidade muito claros no nosso processo decisório. Isso foi estruturado desde a década de 70, lá por Kahneman, Amos Tversky, na virada cognitiva da década de 70, o estudo das heurísticas, dos viés cognitivos. Então, voltando à questão, o emprego das Online Dispute Resolutions pode ser algo interessante se levado a cabo por quem não vai utilizar-se disso, desse privilégio cognitivo, desse privilégio informacional, desse privilégio econômico, em prol dos seus interesses. Se o próprio poder público pensar em estruturar ferramentas de ODA que possam ser implementadas em prol de tornar a solução de pequenos conflitos algo mais rápido, eu não vejo problema nenhum. Inclusive existe um projeto piloto no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no TJDFT e no TRF1, para se estruturar no início das ações envolvendo processo de consumo, a vinculação do cidadão, do autor, a submissão do seu conflito ao consumidor.gov, que é uma plataforma basicamente de ODR, que pelo menos nos dados que são apresentados, costumeiramente resolve conflitos em até 7 dias. Você conseguir fazer um acordo envolvendo uma questão de menor envergadura financeira com esse grau de rapidez, sem prejuízos para os consumidores, eu não vejo problema nenhum. Se isso for funcional, eu mesmo já tive a oportunidade de me valer de algumas dessas plataformas de ODR para resolver problemas de consumo pessoais, e elas resolveram meus problemas com bastante rapidez. E me deram o que eu queria, exatamente o que eu queria, aquilo que eu ouvi falar, ter aquilo, exatamente aquilo que a pessoa faz jus. O nosso maior mestre lá da Sapienza de bom. Então, eu não vejo problema em relação a isso. O problema é você ver a utilização dessas ODRs, principalmente pelas legal techs, que vão ser vendidas para aqueles que já têm nas ADRs privilégio cognitivo, informacional e econômico, e eles, com o emprego de mecanismos, com uma plataforma, com um banco de dados, com Big Data totalmente estruturado, que ele vai poder usá-lo para ampliar as suas possibilidades econômicas, para os seus ganhos, e eu tenho um problema muito sério. Então, ODR e todos os empregos de tecnologia, que é o meu objeto principal de pesquisa na atualidade, dessa implicação entre o direito processual e a tecnologia, é um capítulo que precisa ser devidamente dimensionado. Precisamos parar de tratar a ODR como uma espécie de ADR. Ela deixou de ser isso há algum tempo, pelo menos desde 2003. Não dá mais para trabalhar, pelo menos quando eu estou no âmbito dessas plataformas mais sofisticadas. É claro, quando eu estou falando usando e-mail ou coisa privada, eu estou falando utilizando os mesmos mecanismos de conciliação de informação. Mas, quando a gente começa a trabalhar com essas plataformas mais sofisticadas, que consegue, tem um escritório aqui em Minas, por exemplo, que no último semestre, eles fez só dentro do escritório 5.000 acordos de ODR para um único cliente, parametrizando os próprios dados. Então, é uma possibilidade que nós precisamos sondá-la, refletir acerca dela, e nós, na área do direito, especialmente a pós-graduação,
precisa tematizar e se preocupar com ela. Sem ufanismo, sem a crença de que isso é uma solução mágica, que isso é uma solução de eficiência dentro próprio do discurso neoliberal, mas pensando mesmo nisso, em que medida que essas novas formas podem, devidamente dimensionadas e com alguma cautela, nos auxiliar, inclusive, para favorecer que o cidadão que deve ser, digamos assim, o protagonista maior do próprio pensamento do jurista, que ele seja beneficiado. Muito obrigado.